Então, pessoal, continuando, vamos fazer agora a parte onde a gente vai criar uma classe e nós vamos fazer a validação desses parâmetros aqui passados de login e senha, né, recebidos. Nós vamos validar no banco de dados, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar aqui um pacote de DAO, tá? O DAO é DAO Access Object, tá? Então, é uma classe responsável por acessar ao banco de dados. Então, vamos criar aqui um pacote novo. Vamos dar o nome aqui de DAO. Então, vamos criar aqui uma classe Java. Aqui uma classe. E vamos colocar aqui DAO Login. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar um construtor default, certo? A gente precisa ter, para o DAO, a gente precisa ter um objeto aqui criado do connect, ou do pacote java.sql, tá? Então, aqui é a nossa conexão. E no construtor, a gente tem que dizer para ele atribuir a nossa conexão do banco de dados para essa variável aqui. Então, a gente tem aqui o que? O connection. Vamos pegar aqui o single connection. O single connection.getConnection. Tá? Então, aqui ele vai receber o nosso objeto de conexão do banco de dados. Tá? Então, agora a gente vai fazer um select aqui que vai validar o login e senha no banco de dados. Tá? Então, ele vai retornar aqui um boolean. Vai ser o que? Validar login. Tá? O que ele vai receber como parâmetro? Vai receber login e senha como parâmetro para poder validar. Tá? Aqui a gente tem que fazer o que? Lançar a exceção para cima, porque esse método aqui ele vai fazer uma consulta no banco de dados, então ele pode lançar uma exceção. Então a gente vai criar aqui uma string, que vai ser o SQL. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos dar um select from. Vamos abrir aqui o nosso banco de dados. Vamos ver aqui como é que ficou a nossa tabela do curso de JSP. A tabela usuário, login e senha, né? From usuário, onde login é igual a login e senha é igual a senha. Tá? Então aqui a gente tem um select from usuário, onde login é igual a login e senha é igual a senha. Tá? Então, como é string, a gente tem que passar aqui uma aspas simples. Tá? Então aqui agora a gente vai criar o que? Um preparate statement, que é a instrução para o banco de dados. Tá? Nós vamos pegar o objeto conexão, connection.preparateStatement, passando o SQL que a gente criou. Tá? O objeto que vai carregar o resultado do SQL é um result7. A gente pega o result7, vai ser igual ao nosso statement.executeCarry. Tá? Então, se o nosso result7.nest, então se tiver resultado, quer dizer que ele encontrou um usuário. Então a gente vai retornar aqui, retorne true. Tá? Se não, retorne false. Então, possui usuário. Não validou o usuário.
tá? Então esse daqui é o nosso SQL para fazer a validação do validar login. Então a gente tem que o dar o login agora, a gente tem que criar esse dar o login aqui na nossa servlet. Tá? Vai ser igual aqui, igual ao new dar o login. Tá? Esse dar o login, ele vai fazer essa validação aqui, ó. Tá? Ponto validar login, passando o login e senha. Agora a gente tem que colocar esse bloco aqui agora, tá? Em um try catch. Vou colocar aqui uma exceção. Tá? Beleza. Tá? Agora a gente pode validar o login e senha aqui sem nenhum problema. Tá? Então vamos lá, vamos adicionar o projeto aqui. Já está adicionado, né? Vamos lá, vamos startar o nosso projeto. Tá parado aqui o debug, né? Deixa eu retirar aqui o debug. Deixar ele continuar executando. Então a gente vai aqui no nosso index e vamos retirar essa parte aqui que a gente não necessita. Vamos deixar só o formulário ali de login. Tá? E agora aqui a gente tem o nosso formulário, né? Então a gente vai ter aqui logar, lá, foi negado, na verdade. Agora qual que é o usuário no banco de dados que a gente tem? Vamos pegar aqui, a gente tem um usuário, a gente tem o que? Um JSP e um JSP, a gente tem esse usuário aí, então a gente vai colocar aqui JSP e a senha dele também é JSP. A gente vai logar lá, seja bem-vindo ao sistema em JSP. Tá vendo só? Então a gente tentar colocar aqui outra coisa. Vamos lá. Acesso negado. Tá vendo? A partir do momento que a gente coloca o login e a senha correto, validou. Tá vendo? Vamos colocar aqui o admin e o admin. Vamos lá, logou. Então a gente está conseguindo agora validar o usuário igual está no banco de dados. Tá? Então simplesmente com esse formulário, o nosso DAO login, tá vendo? Então ele retorna true se tiver usuário, senão ele retorna false. Então aqui o acesso ok, ele vai para o acesso liberado, né? Se não tem, se retornar false, se não validar, ele vai dar o acesso negado. Tá?